praticamente incontável o número de pessoas que fizeram o caminho de Santiago desde a descoberta do túmulo do apóstolo durante a Idade Média. Pessoas de vários países, famosos, reis e até santos já cruzaram as terras espanholas para fazer o caminho. Dentre todas essas pessoas, há uma em especial que fez o caminho e que guarda um espaço de destaque nas tradições da Igreja Católica. Estamos falando de São Francisco de Assis. Antes de começar, peço que se inscrevam no canal e fiquem até o final, onde vamos dar algumas dicas e compartilhar algumas histórias do caminho. Patrono dos pobres e dos animais, Giovanni di Pietro di Bernardone era o nome que era conhecido antes de se tornar São Francisco de Assis. Nasceu rico, filho de comerciantes e gostava de uma boa vida, gostava de festas, gostava de viver a vida intensamente. Por volta de 1203, ele tornou-se um cavaleiro e em uma de suas missões começa a se deparar com mendigos e pobre no caminho. Isso desperta nele uma insatisfação com relação às desigualdades sociais e decide voltar para casa, sem glória. Dizem as lendas que anos mais tarde, ao orar em uma capela, ouviu a voz de Deus. Ela dizia: "Vá, Francisco, e restaure a minha igreja." Imaginando tratar-se de reconstruir a capela literalmente, Francisco voltou para casa, vendeu boa parte dos tecidos do pai e entregou a serviço de Deus da igreja. Somente em 1208, após compreender o sentido da mensagem sobre restauração da igreja como uma instituição, ele então faz os votos de pobreza e começa a pregar sua doutrina. Com o hábito da pregação itinerante, quando os religiosos de seu tempo costumavam se fixar-se em mosteiros, e com sua crença de que o evangelho devia ser seguido à risca, imitando-se a vida de Cristo, seus sermões eram sempre cheios de muitas pessoas. E ele então passa a ganhar companheiros nessa jornada. Em 1215, o Concílio de Latrão reconhece a Ordem dos Irmãos Menores de Assis. E conforme falamos no vídeo da Inquisição Espanhola no caminho, a Igreja se utilizava de suas ordens para monitorar os comportamentos de seus fiéis. Por isso, a Ordem de Francisco, a Ordem dos Franciscanos, também foi utilizada nos demais séculos com esse objetivo, assim como a dos dominicanos. Agora, qual a relação de São Francisco de Assis com o caminho? Antes de entrar no caminho, eu preciso contextualizá-los com relação à situação histórica. Tanto São Francisco quanto a Espanha e toda a Europa, em meados do século XIII, estavam numa luta contra os muçulmanos. Já era o terceiro século das cruzadas para a reconquista da Terra Santa e a Espanha enfrentava um período de reconquista espanhola, que a gente fala muito aqui e tem vídeo falando da reconquista espanhola aqui no canal. São Francisco, em sua itinerância, tentou até ir para a Síria, mas não conseguiu. E aí ele tentou de novo e foi para a Terra Santa, só que ele foi preso lá. E dizem que ao andar sobre brasas, ele foi solto como uma espécie de constatação milagrosa. E aqui vale um disclaimer importante. Andar sobre brasa não tem milagre nenhum, tá? É pura ciência, a física explica isso muito bem. E aí fica um detalhe, tá? Alguns coaches utilizam isso atualmente para poder fazer motivação, mas existe dependendo da forma e do passo que você anda, simplesmente não tem problema nenhum. A física ela explica isso muito bem, mas na época, a gente está falando do século XIII, provavelmente isso devia ser um grande feito. Então esses feitos dele, esse ímpeto dele de ir para a Terra Santa, de cristianizar muçulmanos, denota isso como um desejo do próprio Francisco. E quem estava sob o domínio muçulmano na Europa naquela época era a Península Ibérica. Sendo assim, São Francisco teria meio que surfado na onda da reconquista espanhola em todas as suas campanhas para fazer o caminho e também pregar a palavra para as pessoas ali. Outro ponto importante, estamos falando da tradição oral. Por isso, há um ar de lenda nessa história que só foi escrito mesmo séculos depois. Diz a tradição oral que a campanha e peregrinação de Francisco pela Península Ibérica ocorreu entre a Páscoa de 1213 e novembro de 1215, antes do Concílio de Latrão. Como tantas outras histórias do caminho, a caminhada de Francisco também tem suas lendas e milagres. Uma delas conta que uma noite, enquanto dormia,
Francisco deixou seu bastão de caminhada em um local, e no outro dia, uma árvore, uma moreira grande, teria brotado dela. Dizem que hoje, parte do tronco dessa árvore, seco, continua dentro do oratório no local, um sinal da ligação entre São Francisco de Assis e o Caminho de Santiago. Um dos motivos e missões de Francisco ali no caminho seria evangelizar, celebrar os restos mortais do apóstolo e anunciar a sua missão autorizada pelo Papa na época em evangelizar e restaurar a igreja. As crônicas dizem que durante um dia de oração na Catedral de Santiago de Compostela, São Francisco recebeu uma revelação sobrenatural, na qual foi informado que sua ordem cresceria muito. Por isso, São Francisco viu a necessidade de expandir as fundações e fundar igrejas e conventos por todo o caminho. Por isso, numerosas implantações são atribuídas a ele em seu retorno de Santiago. Em Logronho, por exemplo, considera-se que um convento foi fundado pelo próprio santo. E assim, segue-se pela rota jacobina e norte do caminho evidências de que São Francisco teria passado por ali ou mesmo ajudado a fundar as construções. Mas muitas dessas fundações, elas se devem às outras campanhas que aconteceram no caminho de Santiago de frades franciscanos. A ordem viu a necessidade de várias construções para manter viva a fé no caminho e também para combater as heresias que aconteciam no momento. Relatos dizem que Francisco viveu e amou como Cristo. Sua compaixão por todas as criaturas é sua maior característica, e uma contradição, inclusive para a Igreja, que vivia um período de controvérsias, especialmente com relação às suas posses e sobre a Inquisição. As fontes historiográficas de São Francisco também são controversas, isso porque o santo escreveu muito, mas não sobre si ou sobre sua vida privada, mas sobre seus ideais e pensamentos, entre elas, sobre a santa pobreza e sobre o juízo final. A história de sua vida ficou na mão de biógrafos, e alguns deles se utilizaram dos contos e eventos contados na época para construir a figura de Francisco. Até mesmo a popular oração de São Francisco, a que inicia-se com as palavras Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, não é de sua autoria, tendo sido escrita em 1913 em uma publicação anônima na França. Após a sua morte, ele foi canonizado pela Igreja Católica em menos de 2 anos após falecer, em 1228, e por seu apreço à natureza é mundialmente conhecido como o santo patrono dos animais e do meio ambiente. E apesar da substancialidade documental da vida de Francisco não estar ali, em nada apaga a importância dele para a Igreja, e nem mesmo a pureza e as intenções de sua vida. Vamos às dicas? Na internet há inúmeros filmes e séries sobre São Francisco de Assis, incluindo o famoso São Francisco, com Mickey Rourke, o clássico da Sessão da Tarde, Irmão Sol e Irmão Lua, e o seriado de 2017, Clara e Francisco. Todos esses filmes e séries vão fazer um recorte da vida de Francisco e também de Santa Clara de Assis, que conviveu com ele. Também há inúmeros livros de origem católica narrando alguns eventos de Francisco e suas peregrinações. Vou deixar aqui uma lista na descrição, caso vocês queiram ler e assistir a esses filmes. Lembra que eu falei que queríamos que compartilhasse as suas histórias com a gente? Tivemos vários comentários, e-mails e até vídeos, e vou compartilhar aqui alguns deles. Iniciando com o caminho do Edson, avô de 5 netos, que editou alguns vídeos e compartilhou algumas de suas experiências no Instagram. Vou deixar também o link dele aqui do Instagram. Também recebi um trechinho do livro do Pedro Fernandes Maia, que narra seu diário de León até Compostela. Vou deixar o Instagram dele na descrição do vídeo e também um e-mail de contato, caso queiram conhecer um pouco mais do trabalho dele. O espaço ainda está aberto, pessoal. Utilizem os comentários ou nos mandem um e-mail para esse que está aí na tela. Vamos compartilhar as nossas histórias. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima e bom caminho a todos.